Bíblias novamente. O texto agora é João 9, versículo 1 até o 41, um texto mais extenso, mas é uma leitura muito bonita que nós temos diante de nós hoje. João 9 é página 1174. 1174, tá? 1174, João 9. Diz assim, palavra de Deus. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou foi por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, versículo 3: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados do pai dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que ele enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vai lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. 8. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntaram: Não é esse o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é. Mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Versículo 13, próxima página. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntavam como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto, agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve uma divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: Você diz que me curou você da cegueira, e o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, por isso chamaram os pais dele e perguntaram: Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego? E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. E foi por isso que os pais disseram: Ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: Eu já disse, e vocês não acreditam. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: Você é seguidor dele? Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Que coisa esquisita.
Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tinha sido curado de cegueira, cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. E eles disseram: você que nasceu cheio de pecado, é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Final, 35 em diante. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado um homem da sinagoga, foi procurá-lo e quando o encontrou perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu, é esse que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Até aqui a palavra de Deus para nós hoje. Nós agora respondemos, confessando a nossa fé cristã, e nós estamos revisitando o catecismo, que são aquelas fundações, aquelas bases da nossa fé cristã, sempre buscando no catecismo alguma parte, algum trecho dele que tenha a ver com a leitura do domingo. E hoje eu escolhi para trazer para vocês a terceira petição, que não fala propriamente de cegueira, mas fala do Espírito Santo que nos dá a vida nova, que nos faz ver a Deus. Isso é o que nos diz a terceira petição. Vamos lembrar? Terceira petição do catecismo. Quem lembra assim, decora, fala, decora de olhos fechados, tenta fazer. Quem não tem isso bem claro, pode ler com a gente, tá bom? Qual é o terceiro artigo? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O que significa isso? Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim como chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo conserva a fé verdadeira e única. Nessa cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente todos os pecados, e no dia verdadeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e em Cristo me dará a mim e a todos os crentes a vida eterna. Isso é certamente a verdade. Preciosa graça.
momento, então, as crianças vão com a professora. Novamente, muito bom dia. Hoje eu falo com o povo que está aqui e falo com o povo que está na internet, é isso? Então, se tem alguém ao vivo na China, na Europa, no Rio Grande do Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, nos escutando hoje, muito bom dia e que a graça de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo estejam com todos nós, aqui e onde quer que vocês se encontrem nesse momento, muito bom dia a todos vocês. A gente está na série da catequese, que é as fundações, os fundamentos, os alicerces do cristianismo. E a gente trabalha essas questões na Quaresma. A Quaresma é um tempo que os cristãos, desde o primeiro século, gente, olha só, agora a gente está unido com gente lá do primeiro século, se preparava por 40 dias, por 6 semanas, por 7 semanas, para conhecer quem era Jesus, quem era o Cristo, o que era o cristianismo. Então, para nós que somos cristãos, estamos aqui, já somos cristãos, é o momento de revisitar a nossa fé, de conhecer um pouco mais, de fortalecer ela, de aprofundar ela. E para quem vem à nossa igreja hoje e ainda não, digamos assim, não segue Jesus assim, com compromisso, com vontade, ainda está se decidindo, ainda está curioso, então é um momento para que você fique bem à vontade aqui na igreja, né? Você é super bem-vindo. Para que você conheça um pouquinho mais das coisas bem básicas do cristianismo. Isso é a catequese, isso é o discipulado, isso então é o estudo das doutrinas mais essenciais do cristianismo. Tá bom? Nós temos hoje um texto de João 9, que eu li, ele é um pouco extenso, claro que eu vou resumir ele, e vamos lembrar um pouquinho dele hoje e ver o que a gente pode aprender dele para a gente, tá bom? Sempre lembro para vocês, se ficar alguma pergunta que eu não conseguir responder, talvez eu não saiba, a gente precisa buscar os universitários, né? Se eu souber, você fala comigo depois, manda um WhatsApp, tá bom? E a gente conversa durante a semana também, tá bom? Nem tudo eu consigo explicar, às vezes, o tempo que eu tenho aqui. Bom, gente, nós já na Quaresma fomos com Jesus para o deserto, e lá ele encontrou com um grande amigo dele, lembra? Jesus e o diabo lá nas tentações. Depois nós fomos com ele para Jerusalém e nós tivemos uma casa lá de noite, onde ele estava com Nicodemos, que era um professor da religião, que muito curioso, mente aberta, foi lá conversar com Jesus para entender o que era aquilo que ele estava, o reino de Deus, né? Depois nós tivemos com Jesus lá na cidade de Samaria, em Sicar, onde ele teve com uma samaritana, lembra semana passada, que estava aqui, aí ele se encontrou com uma mulher que estava com com sede, fome e sede de vida. Não era só de água, era sede de uma vida diferente, bonita, plena. E Jesus então conversou com ela e disse que ele podia dar aquela vida para ela. E hoje nós estamos com Jesus em Jerusalém de novo, e ele está agora caminhando nas ruas de Jerusalém. Ele se encontra com um cego de nascença, né? Perceberam? Né? Se encontra com um cego de nascença ali pelas ruas, estava mendigando, né? Pedindo esmolas, tipo um sem-teto largado, assim como a gente encontra pelas ruas da nossa cidade. João nos apresentou esse encontro, versículo 1, dizendo assim: ao passar, Jesus viu o cego, né? Esbarrou, né? Aqueles encontros que você não está nem preparado, você de repente se encontra com alguém. Então Jesus, ao passar, se deparou com esse cego de nascença. Vocês conhecem alguém que é cego de nascença? Tem alguém na família, nas relações? Aqui na igreja nós temos uma menininha que não é cega de nascença, mas ela tem dificuldades visuais, que é a Luísa, né? E ela vem aqui no culto, o Pata estava aqui, e a gente abraça ela e abraça os pais dela. E não dói um pouquinho cada um de nós. A gente é super feliz de estar com ela, mas sempre a gente fica assim: que vontade eu tenho de dar os meus olhos. Cego de nascença. Um homem no texto que nunca tinha visto o sol nascer. Um homem que não sabia a diferença entre roxo e rosa. Os discípulos estavam junto com Jesus e os discípulos viram a cara para aquela situação. E os discípulos olham para aquele homem e buscam uma desculpa, buscam uma culpa.
na árvore genealógica do rapaz. Vocês perceberam isso? Mestre, por que esse cara é assim? Foi ele que pecou, e aí eles acreditavam na época que se no ventre da tua mãe, você, no ventre da sua mãe, se a sua mãe fosse para um local que não era um local sagrado, que não era um local da religião judaica, se ela fosse, digamos assim, nós diríamos hoje assim, um terreno urbano, e você ali na barriguinha dela, naquela época aqui você estava pecando junto com ela. Essa era a crença da época. Então por isso que eles perguntam para ele é de nascença, mas foi ele que pecou naquela época, ou esse pecado veio dos pais dele? Eu não me atrevo a criticar os discípulos. Eu sempre tenho essa tendência, mas hoje eu não me atrevo, porque a gente tem dentro da gente, parece que uma forma de raciocinar muito lógica, que tem a ver com o que os discípulos estão perguntando. Qual é a forma? Se aconteceu alguma coisa boa na minha vida, deve ter sido por quê? Porque eu fiz alguma coisa, eu plantei isso, eu lá atrás eu fiz alguma coisa e agora Deus está me recompensando. A gente não pensa isso? Se hoje eu estou tendo uma recompensa, um trabalho, um bônus, um salário, se eu hoje recebi uma bênção na minha vida, eu acho que eu fiz por merecer isso em algum momento da minha vida. E ao contrário também é verdade. Se alguma coisa ruim acontece com alguém ou comigo, automaticamente o nosso cérebro é autoprogramado de casa para pensar se uma coisa aconteceu, deve ser algum tipo de castigo, deve ser algum tipo. E algumas religiões, inclusive, vão até mais para o passado, né? E vão dizer que a gente tem outras vidas, ou tivemos outras vidas, não é o que os cristãos acreditam, mas outras religiões vão dizer, não, as pessoas tiveram outras vidas e hoje estão pagando, né? Hoje estão pagando pelo que fizeram em outras reencarnações, em outras vidas, e tal do karma, né? O cristianismo não tem isso, cada um é único, cada um tem só a única vida. Mas eu não critico os discípulos por ter essa tendência, porque a gente também tem. A resposta de Jesus: nenhum. Esse cara é cego não por causa de nenhum pecado. Não foi dele, nem foi dos pais dele. E dá uma resposta também esquisita. Ele é cego para que a obra de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Também é um pensamento difícil de entender, não é? Pensa num cara, num papel desgraçado, escolhido para sofrer, escolhido dentro do sistema, escolhido lá na profunda vontade de Deus para sofrer, temporariamente ou não, para sofrer, né? Alguns cantam para a glória de Deus, alguns tocam teclado para a glória de Deus, alguns cozinham para a glória de Deus, outros ensinam para a glória de Deus. Mas quem quer ser cego para a glória de Deus? Levanta a mão. Eu prefiro glorificar Deus, fazer Ele feliz, manifestar a obra dele em mim, fazendo alguma coisa legal, não sofrendo. O que é mais difícil entender? A deficiência física ou saber que foi ideia de Deus? O texto segue e vemos que Jesus faz um parênteses, depois ele avança e a gente vai ver que ele cura o cego, né? Ele cura o cego. E o modo que ele realiza a cura é surpreendente, é único no texto, né? Jesus cuspiu no chão, misturou terra com aquela saliva sagrada, né? E aplicou aquele lodo, aquele barro, nos olhos do cego. Eu não sei se vocês já viram alguma cena dessas. Eu procurei na internet e nem achei ela. Eu geralmente procuro na internet algumas imagens para mostrar. Botei assim: Jesus cuspindo, nada. Jesus esculpindo, também nada, né? Inglês, nada assim. Não tem. Ninguém fez um quadro ainda, Jesus cuspindo. Eu tenho um quadro de Jesus em casa, talvez vocês tenham também na Santa Ceia, ele cantando, ele orando, né? Ele na cruz. Você já viu alguma cena? Você já viu alguém retratar essa imagem aí? Se você ver, você me manda essa foto, porque eu quero colecionar ela, tá? Jesus dando um catarro no chão, cuspindo no chão. Cena estranha ela, né?
Eu acho que alguma coisa ele quer nos ensinar. Não sei se ele quer ensinar que às vezes para curar alguém a gente tem que se sujar um pouco. Né? A gente tem que meter a mão no lodo. A gente tem que ir lá onde a coisa cheira mal, a coisa não é tão legal. Não sei. Alguma coisa que eu não entendi direito, vai entrar nesse detalhe ainda. A gente vai ter que refletir mais sobre isso. Jesus espalha essa lama milagrosa nos olhos do homem e diz para ele assim: vai se lavar no tanque de Siloé, que era um tanque que existia lá, talvez até hoje ainda esteja lá em Jerusalém. O mendigo foi tateando, né? Ele ainda está com os olhos vendados, ele está com os olhos cheios de barro, né? Talvez alguém levou ele lá, jogou um pouco de água naquela cara dele lameada, esfregou para tirar o barro, e o resultado é luzes, onde antes só havia escuridão. Os olhos virgens procuram no foco, e agora figuras disformes se tornam seres humanos. O homem foi, no versículo 7 aí, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. E aqui eu acho que João economizou. Ele deveria ter escrito isso melhor. O cara pela primeira vez está vendo, depois de um lodo e de um banho na piscina. E o João só fala isso. O homem foi lá, voltou vendo. Se fosse eu teria dito, teria relatado isso. Isso foi uma festa em Itália. Esse cara fez festa do Itália quando chegou na primeira vez. Com certeza a cena foi muito mais fantástica do que o versículo 7 nos diz. Esse cara devia estar eufórico, pulando, dançando, berrando, beijando todas as coisas que pela primeira vez agora ele estava vendo. Só que daí o texto dá uma virada. Parece até uma obra de teatro, uma cena de filme. Dá uma guinada e você começa, ele volta para a vida e começa tudo agora a ir por água abaixo. A primeira coisa que acontece com ele, no versículo 8, ele se encontra com os amigos, com os vizinhos, com o pessoal que ele andava, né? As pessoas conheciam ele, né? E olha o que os caras dizem: não é esse aí aquele que ficava mendigando? E alguns, acho que sim, acho que não, parece, mas não é. Só que ele dizia: sou eu mesmo. Nota que coisa mais decepcionante. O cara acaba de ser curado da cegueira, vai correndo para celebrar com seus amigos, e o pessoal quer debater se é ou não é, em vez de fazer uma festa. Os caras tinham visto ele tatear na rua desde criança. Versículo 20 fala isso. Desde criança ele era conhecido na vila, lá na cidade, no bairro, por andar mendigando e tateando. Deveriam estar jubilosos, mas não estavam. E a situação fica ainda mais dramática, porque aí eles, sem saber o que fazer com o cara, arrastam ele para a igreja, para o templo. Tá? Levam ele para o local sagrado. Para quê? Para dar graça a Deus? Não, para fazer um teste. Para fazer um teste, se aquilo ali está certo ou não está certo. Se aquilo ali é obra de Deus ou obra do demônio. E aí, os religiosos de plantão na igreja, os fariseus, pedem uma explicação ao cego, né? Versículo 15, e o cego responde, 3 vezes ele fala isso: eu só sei dizer para vocês o seguinte, eu era cego, o cara veio e colocou lama nos meus olhos, mandou eu me lavar e agora eu estou vendo. E aí de novo a gente olha o texto, a gente faz uma pausa e espera que agora sim vai vir os aplausos, né? Agora vem a festa, agora vem o champanhe. Não vem. Ninguém aplaude. Não há reconhecimento, não há celebração. Ao que parece, aos olhos dos religiosos da época, Jesus falhou em consultar os manuais de cura. O dia que Jesus encontrou o cego foi errado. O dia que ele botou lama nos olhos foi errado. O dia que ele mandou o cara se lavar e curou o cara, o dia aparentemente estava errado. O homem que fez isso, olha só, o homem que fez isso não é de Deus. Eles dizem que o responsável pela cura não podia ser de Deus, mas de Deus do diabo. Porque fez a cura no... Os fariseus conseguiram achar uma brecha nos seus textos para criticar mais uma vez Jesus.
Eu não sei se vocês se dão conta aqui do tamanho da bobagem que eles estão dizendo. Mas se vocês não se dão conta do drama disso, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já contei isso para vocês 3 anos atrás. Vou repetir esse exemplo. Suponha que você vai no clube, ou vai na praia, e você vai na água, aqui no Copacabana é perigoso, se joga na água, né, e está se afogando, está morrendo afogado. E aí alguém entra na água para te tirar, mas essa pessoa não é salva-vidas oficial, ele não tem a roupa de salva-vidas, ele não é o oficial, tá? Mas ele vai lá e puxa você para a água, para a beira para a praia. E aí quando você recobra os sentidos e revive de novo, né, você começa a contar a história para todo mundo. Gente, eu estava me afogando e aquele sujeito lá me tirou da água, era um outro banhista, e o pessoal olha para você e se mostra contrariado. Não vale, porque não era salva-vidas oficial, não valeu. Não é legal. Já que o salva-vidas não é o oficial da praia, considere-se novamente afogado. Que coisa vergonhosa, era isso que estava acontecendo. O cara teve uma grande bênção, ninguém aplaude, ninguém reconhece, ninguém fica feliz. E bota um defeito na obra. Ninguém fica feliz nesse texto. Aparece um monte de gente. Vários personagens circulam essas páginas aí. 41 versículos, um monte de gente que sai da história e não tem um feliz. Esse cara recolou a visão. Os vizinhos não ficaram, os sacerdotes não ficaram, e aí acontece o pior. Aparece na história os pais do céu. Você viu? Para ser testemunha. O medo de ser expulso da sinagoga. O medo de ser retirado da igreja. Aí eu faço uma outra pergunta. Quem está na série realmente aqui? Quem é o mais sério nessa história? Os vizinhos não viram o homem, viram uma novidade para debater. Os chefes da igreja não viram um homem, viram um problema de doutrina. Os pais não viram um filho, eles viram um constrangimento social. Por fim, o expulsaram, versículo 34. Mais triste. Expulsaram o cara. Aqui em casa, os pais não têm lugar. Aqui na igreja, os irmãos de fé não têm lugar. Volta para a rua. Só que na rua também não podia mais estar junto com os amigos. Não podia mais voltar para o posto de mendicância, porque ele já não era mais cego. O cara voltou para algum lugar que ele nem mais sabia para onde ir. A história, se acabasse assim, seria trágica. Ele volta confuso, nasceu cego para ser curado, foi curado para ser expulso, foi expulso para ficar sozinho. Se fosse você, como é que você se sentiu? Deficiente, desgraçado, rejeitado, abandonado, e supostamente para que a obra de Deus se manifeste ao mundo. Talvez você não conheça uma história assim, mas talvez você conheça uma mãe que está tentando ter filhos há 10 anos, 12 anos. Conheci uma semana passada. Um casal, pai e mamãe. E talvez muitas noites se perguntem por que sim? Por que nós também não podemos ter um bebê nos braços? Mostra a tua vontade. Onde é que tu está nessa história? Talvez você perdeu alguém tragicamente, se pergunta hoje, por que está nisso? Ainda tão cheio de vida, com tanta coisa para dar ainda para a gente, para o mundo, para a igreja. Por que, Senhor? Talvez você foi acusado injustamente de perder o trabalho. Talvez alguém me decepcionou, talvez alguém me traiu. Você se pergunta por quê? Por quê? Se isso acontece com você, ou você conhece alguém que tem esses dramas, por que esse problema? Por que eu sou um desgraçado? Por que eu estou com esses problemas todos? Nesse texto tem consolo para nós.
Porque ninguém foi atrás desse cara. Só uma pessoa foi atrás. Jesus apareceu no começo e Jesus apareceu no final. Jesus sabe que tem alguém orando. Por quê? Por quê? Por quê? Jesus escuta o nosso lamento, o nosso desabafo, as nossas angústias. E ele de alguma forma ficou sabendo, com o seu poder, que ele tinha feito a obra e ninguém tinha aceitado o cara, e ele ainda estava talvez ainda mais triste do que estava no começo. E Jesus vai ao encontro dele. Esse versículo é lindíssimo. Se no 34 diz que ele foi expulso, no 35 diz assim: Jesus foi procurar por ele. No começo, o que aconteceu? Jesus esbarrou, né? E já foi legal, porque esbarrou e teve misericórdia. Só que agora nós temos um Jesus que persegue, vai buscar o cara, vai procurar esse cego. Como se não fosse suficiente ter curado ele, como se não fosse suficiente ele ter nascido num estábulo, como se não fosse suficiente ter feito tantos milagres, como se não fosse suficiente, como se restasse alguma dúvida de que Jesus era especial, era bonito, era Deus. Ele ainda faz algo assim nessa história. Ele ainda vai atrás. Ele ainda procura. E o mendigo ergue os olhos para mirar a face dele, Jesus, né? Ele podia ter criticado Jesus naquele momento. Por que é que você me fez assim? Por que eu nasci assim? Ou ele podia ter reclamado. Por que você me curou e agora eu sou um problema social? Ninguém me quer. Mas ele não faz isso. Ele podia ter reclamado, mas ele simplesmente o adora, reconhece Jesus como Cristo, como Messias, e o adora. Dá glórias a Deus, Cristo, crê em Cristo, se ajoelha diante dele e ali começa uma nova fase, uma nova vida. O que a gente faz com essa história? O que isso tem para a gente? O que isso nos ensina hoje? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode levar para a nossa vida, para a nossa semana. O grande tema desses versículos é a cegueira. Né? Não é tanto a física. Né? Claro que é bom saber que Deus tem poder, que Deus se interessa, e que um problema de hoje pode ser um troféu amanhã. Isso o texto nos diz. Né? Justamente quando Jesus diz: essa situação é assim para que eu manifeste a glória do Pai, para que as obras de Deus sejam reconhecidas. E aí a gente conhece muitas histórias de muitas pessoas que, com os seus problemas, com os seus dramas particulares, com as suas deficiências, na verdade foram grandes exemplos, grandes testemunhos de como Deus fez alguma coisa, de como Deus foi bom e fez alguma coisa. Poucos tempos atrás veio aquele rapaz, o Nick, aqui no Rio de Janeiro, dar aquela palestra, um cara sem braço, sem perna, dizendo: eu não tenho isso nessa vida, algum dia eu vou ter isso de novo. Só que assim como eu dou glórias a Deus. Então, isso é uma lição legal para a gente, saber que Deus pode mudar o meu problema de hoje para uma vitória amanhã. Essa esperança que Deus nos dá. Mas o grande assunto do texto é a cegueira. E aí, gente, espiritualmente falando, isso é a doutrina que a gente aprende na Bíblia. Todos nós nascemos cegos. Nessa história aqui, exceto Jesus, todos estavam cegos. Os discípulos que viram a cara, o cego de nascença, os pais, os vizinhos, os religiosos, todo mundo cego. Isso não deveria nos surpreender, porque todos nós nascemos com um problema de visão. O que a gente não enxerga, pastor? O que a gente não enxerga? Algumas coisas. Primeira coisa que o texto diz: a gente não enxerga que a gente é cego. A gente não sabe, a gente não reconhece que a gente tem uma carência, que a gente não enxerga as coisas, a gente não enxerga o mundo espiritual como ele é. A gente não enxerga que a gente tem um problema muito profundo, que é o pecado, a menos que Deus nos revele isso para a gente, e a gente não enxerga que Deus tem a solução para isso em Cristo Jesus. Pastor, mas isso eu já enxerguei. Bom, que Deus já te fez nascer de novo. Deus já lavou os teus olhos.
E também foi com água, foi com o batismo. Domingo passado, uma menininha que tinha nascido cega, espiritualmente falando, a Alice, teve os seus olhinhos lavados. E a Alice, a partir de agora, por causa do milagre do batismo, enxerga, nasceu de novo, como Deus disse. Então, nascemos todos cegos, mas pelo batismo, Deus nos faz nascer de novo e nos dá a visão de enxergar o problema. O problema somos nós, o problema profundo que cada um de nós tem. Estamos desconectados de Deus. E por isso saímos tateando por aí, e enxergando beleza onde não tem beleza. E onde tem beleza, a gente não enxerga nada. A gente não vê. Mas recebemos visão de Deus. Isso é algo para a gente adorar Deus. E aí o texto nos dá uma lição legal, né? Tem gente que, o fato de a gente estar aqui, o fato de vocês enxergarem, merece a gente celebrar. E é isso que a gente faz todo domingo, gente. Nós nos encontramos aqui na igreja e escutamos a palavra de Deus, mas é uma grande festa para nós. Porque vocês eram cegos, eu era cego e agora nós enxergamos. E aqui, gente, nós somos convidados a Deus agora a adorar, fazer festa. A não ficar buscando desculpas, não ficar buscando problemas, né? Mas Jesus fala isso, que quando um pecador se arrepende, ou seja, quando alguém que era cego passa a ver, há uma festa no céu. Se há festa no céu, eu também posso fazer festa. Sempre que alguém passa a enxergar as coisas de Deus com clareza, é motivo de festa. E o texto nos diz o que não devemos fazer. Não devemos ficar buscando desculpas e buscando criticar a situação. Mas mesmo para nós que enxergamos, essa questão da cegueira ela continua meio que nos atrapalhando. A gente já não é mais cego de nascença, já recebemos a visão. Só que, por causa que esse pecado é tão problemático na vida da gente, ainda temos o que a gente chama, né, em inglês, blind spots. Acho que poderia dizer em português, pontos cegos, é isso? Pontos cegos. Não somos mais cegos, tá? Não somos mais. Mas alguns pontinhos de cegueira ficaram. Então, eu já sei que eu tenho problemas e eu já sei que Cristo me deu visão. Mas ainda assim eu tenho um assunto que eu não enxergo bem. Eu tenho um problema na minha vida que eu não enxergo bem. E aí, gente, nós somos convidados a sempre de novo nos agarrar em Jesus, conhecer a Bíblia, refletir sobre a nossa vida e buscar ir limpando esses pontos cegos da nossa vida. Qual é a área da minha vida, qual é a área da tua vida que você ali não está enxergando bem? Não é mais cego de nascença, mas onde eu não estou olhando? Onde me falta visão? Onde eu não estou. Onde eu preciso que Deus me restaure, que Deus me faça enxergar algo diferente? Meus filhos, se você foi cego e hoje vê, qual é a postura? Joelhos, adora Deus. Celebra que você é um milagre. Celebra que você é um milagre. Deus fez a obra de dar para você a nova vida, a fé nele. Se você conhece alguém que era cego e agora vê, celebra, aplauda, abraça, estimule a que continue caminhando com Cristo. Se você conhece alguém que ainda não vê, o que a gente faz? Não vire a cara por isso. De repente você vai esbarrar com essa pessoa essa semana. De repente alguém que você enxerga lá no trabalho, lá na empresa. Se essa pessoa está cega, fala daquele que restaura a cegueira. Né? Fala que você também era assim e que hoje você tem as coisas diferentes, porque Cristo tratou do mundo. Né? E talvez vai ter que se sujar um pouquinho. Talvez a gente, para encontrar pessoas assim, vai ter que fazer algumas coisas que a gente não está acostumado a fazer. Botar a mão no lodo, sabe? Porque Jesus fez isso também. Não aceite mais, não volte para a cegueira, não volta para a rua cego. Agradeça a Deus pela visão que Ele deu para você. Né? Desenvolva essa visão mais e mais, Senhor, e dá uma visão completa, plena, para enxergar
beleza onde tem beleza e para me afastar das coisas que não são belas. Para reconhecer as pessoas que são cegas e ajudar elas a ver, e para reconhecer que não é mais cego que fazer festa. Deus abençoe essa palavra no nosso coração, nas nossas mentes, em Cristo Jesus. Amém.